Hoje estou aqui num cenário inusitado. Nessa praça, eu espero, com todos aqui presentes, sentados, hoje eu quero falar sobre a liberdade religiosa no mundo, principalmente nesse país maravilhoso chamado Brasil. A liberdade religiosa é a pedra fundamental da paz em um mundo onde muitas filosofias competem entre si. Ela nos dá todo o espaço para determinar por nós mesmos o que pensamos e no que acreditamos, para seguirmos a verdade que Deus nos fala ao coração. Ela permite a coexistência de diversas crenças, protege os vulneráveis e nos ajuda a negociar conflitos. Por essa razão, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sabiamente concluiu, em diversos casos, que a liberdade religiosa é vital para os que têm fé, mas também é um bem precioso para ateus, agnósticos, céticos e para os que não se envolvem com o tema. Isso se dá porque, abre aspas, o pluralismo indissociável de uma sociedade democrática, porque existe um pluralismo, conquistado com grande sacrifício ao longo dos séculos, depende dessa liberdade religiosa. Uma liberdade robusta. Não é simplesmente aquilo que os filósofos políticos se referem como uma liberdade, abre aspas, negativa, fecha aspas. Sem controle. Não é isso. Por mais importante que seja, em vez disso, é uma liberdade, abre aspas, positiva, fecha aspas, muito mais rica, a liberdade de viver sua própria religião ou crença em um ambiente jurídico, político e social, que seja tolerante, respeitoso e que acomode as diversas crenças. Usando nossa liberdade de religião e crença para estabelecer nossas convicções básicas, sem as quais todos os outros direitos humanos não teriam significado. Como podemos reivindicar a liberdade de expressão sem sermos capazes de dizer em que realmente acreditamos? Como? Como podemos reivindicar a liberdade de reunião sem que possamos nos reunir com outras pessoas que compartilham nossos ideais? Como desfrutar da liberdade de imprensa sem que possamos imprimir ou divulgar publicamente quem realmente somos? São perguntas. A boa notícia é que tem havido um avanço notável na propagação da liberdade religiosa. Tenho observado esse avanço ao longo do tempo. Em janeiro de 2017, 169 países haviam assinado um tratado sobre liberdade religiosa. Praticamente todos os países desenvolvidos do mundo. A Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado Pacto de San José, que foi na Costa Rica, adotada em 1969, em vigor desde 1978, protege a liberdade religiosa usando uma linguagem quase idêntica. Fortes razões alicerçam
o avanço obtido e deve nos motivar a seguir adiante. A liberdade religiosa se correlaciona fortemente com uma série de benefícios econômicos, cívicos e de saúde pública, sabiam? De modo geral, as pessoas religiosas têm melhor vida familiar, casamentos mais sólidos, menos incidência de uso de drogas e de outros crimes. Apresentam maior nível de escolaridade, maior disponibilidade para serem voluntários e fazer doações a instituições de caridade. Demonstram melhores hábitos de trabalho. Vivem mais. Desfrutam de melhor saúde. Têm renda mais alta, assim como níveis mais elevados de bem-estar e de felicidade. Infelizmente, os amparos concedidos à liberdade de religião e crença tendem a ser fracos e sofrem violações e ataques. Forças poderosas procuram restringir a liberdade religiosa ainda em seu crescimento. Até mesmo em países que historicamente a protegeram com mais vigor, até nesses lugares. Tais pressões têm prevalecido ou ganhado terreno em muitos países. Vastas áreas do mundo achariam impensável uma celebração como a que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. É notável que, em 2013, cerca de 5,5 bilhões de pessoas, 77% da população mundial, isso foi em 2013, viviam em países com níveis altos ou muito altos de restrições à liberdade religiosa, comparados aos 68% de pessoas 6 anos antes. Praticamente todas as democracias ocidentais alegam acreditar no princípio da liberdade religiosa. É na aplicação do princípio que surge a controvérsia. As ameaças a essa liberdade surgem quando pessoas e instituições religiosas procuram dizer ou fazer algo, ou se recusam a dizer ou fazer algo que seja contrário à filosofia ou aos objetivos dos detentores do poder. Percebe? Inclusive das maiorias políticas. Para completar. A religião, em geral, é uma contracultura e, portanto, impopular. Por isso, a liberdade religiosa, ainda que no papel, ou ainda que no geral, seja apoiada como princípio, na prática recebe vigorosa oposição. Por exemplo, quem podemos contratar como ministro para ministrar num púlpito ou numa igreja? Se as pessoas podem, por exemplo, no trabalho usar símbolos ou roupas da sua fé. Se os empregadores devem pagar por métodos contraceptivos ou abortos para seus empregados. O Brasil, que é a minha terra que eu amo, tem, com sua diversidade religiosa, também enfrenta situações semelhantes, vocês sabiam? Sabiam? Tais como as polêmicas relativas à abertura do comércio aos domingos, o uso de roupas religiosas, ou a proteção dadas às tradições afro-brasileiras. Felizmente, muitas têm sido resolvidas a favor da liberdade religiosa. Muitas. Estou encorajando vocês a agarrarem junto comigo as liberdades estabelecidas em sua nação e liderar corajosamente a promoção da liberdade religiosa no cenário mundial. A necessidade de proteger e preservar
a liberdade religiosa de forma justa e equilibrada e que também proteja os direitos fundamentais dos outros é premente. É imperativo que aqueles entre nós que acreditam em Deus e na realidade do certo e do errado, do livre-arbítrio, se unam com mais eficácia para proteger nossa liberdade religiosa. Espero que tenham gostado e seja proveitoso para que vocês reflitam. Estamos vivendo num país democrático que tem apoiado a liberdade religiosa. Nem sempre foi assim. E a gente vê o cenário mundial.